Olá a todos, aqui é Adriana Tanese Nogueira, estou começando uma live, vou convidar a Raquel a entrar e aí a gente vai, como sempre, ter uma ótima conversa sobre assuntos de interesse coletivo. Vamos começar uma live hoje sobre a questão do destino. Destino, se você tem um destino, qual é o teu destino e como encontrar o teu destino. Todos nós gostamos de ter um destino, né? Porque isso nos dá um sentido para a vida. Então esse destino é o quê? É algo que a gente vai descobrindo aos poucos, é algo que aparece pra gente desde o começo, é algo que a gente sonha, talvez, né? Durante a noite mesmo, né? Ou é algo que nem todo mundo consegue encontrar. E de que maneira esse destino está ligado ao nosso dia a dia, as coisas que a gente precisa fazer, precisa para sobreviver, por exemplo, né? Se meu destino é eu preciso comer, preciso pagar as contas, então eu vou fazer um trabalho para poder fazer isso. É esse o meu destino? Porque as contas todo mundo precisa pagar, né? Então, será que é esse o meu destino? Será que é por isso que eu estou aqui? É só isso que eu tenho? Ou eu engravido? Eu sou mulher. Ou sou um pai, né? Temos um caso, inclusive, de um rapaz pai. É esse o meu destino? O destino é uma coisa que é algo que eu realmente quero? Oi, Raquel. Oi, Adriana. Oi. Boa noite a Eu todos. estava falando sobre o que é o destino, né? Porque, assim, uma pessoa que se encontra na vida, por exemplo, trabalhando e tendo que trabalhar, né, para pagar as contas, né? Ou engravidando, tendo um filho para cuidar. Sim. É esse o destino dela? Mas é isso que ela queria? Quantas pessoas falam, né? O que está acontecendo? Onde que eu estou? O que eu estou fazendo da minha vida? É engraçado porque quando eu ouço falar, quando eu ouvia falar em destino, né? Quando eu lembrei de quando eu era jovem, que eu andava pelo centro da cidade, assim, Hum. umas duas vezes tinha umas ciganas que me paravam para ler a mão. Ah, é? É, Ah, aí elas falavam, eu nem me lembro o que elas falavam na verdade, né? Mas a palavra destino me remetia a alguma coisa, nossa, que estava além de mim, né? Que eu vou chegar lá, mas não sou eu que mando. Assim. verdade, é isso aí, Mete. É uma coisa que já está pronta, né? É, Exatamente, uma coisa que está pronta e que não nasce de você e você nem sabe como chegar lá e o que você vai fazer com isso e como que vai implementar isso na vida, né? e aí parece uma camisa que a pessoa veste e não pode muito se mexer, né? E eu estava lendo a descrição da live e você colocou duas coisas, né? Ou a materialização das questões que traz consigo e não trabalhou, ou a manifestação do seu processo de individuação. E no primeiro caso é quando a pessoa está ligado àquilo que a pessoa entende o destino como uma coisa fatal, né? Tem como fatalismo, é o determinismo. Então eu Sim. engravidei, né? Por exemplo, eu engravidei, não queria, tô aqui. Ou eu nasci numa família, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, tenho que sobreviver, ou levar adiante o negócio dos pais, sei lá o quê. E isso é o destino, eu não tenho controle sobre isso, né? Eu tenho que aceitar o que vem. É, o que eu quis dizer então? Uma coisa é destino no sentido das coisas que te acontecem e que justamente não justamente, não é justo, mas que te fazem sentir sem controle, que você não teve controle sobre aquilo. Por exemplo, engravidar sem querer, né? Que eu digo isso porque quando você engravida de um filho é para toda a vida, né? Não é uma coisa pequena. É. A segunda coisa é o destino como manifestação do teu processo de individuação. E eu acho que é isso que não se entende o que é muito bem, né? Uhum. Não se, Não sei. o que é isso? O que significa? É. Pois é, porque não existe o conceito de processo de individuação, né? Então, por exemplo, a pessoa tem propósitos, ela quer fazer coisas que não necessariamente isso se encaixa com a ideia de destino, né, na cabeça dela ou na vida mesmo. E o fazer coisas nasce de onde? Nasce de um desejo que a pessoa expressa conscientemente
Baseado no quê? Baseado em numa tendência interna profunda, baseado em algo que ela sente que tem que fazer, numa direção que a chama, né? Ou baseado em a estante de supermercado que o mundo oferece. Qual é o produto que mais te agrada? O que faz mais sentido aqui para você, assim, que bate mais com você? O que está mais próximo de você? Tem uma estante aqui. Então, não, eu quero ir por esse caminho. Mas isso estamos todo no nível do ego. Só no nível do ego. E não necessariamente isso vai se realizar. Sobretudo, não necessariamente isso é o teu caminho e o teu destino no sentido do processo de individuação. E é um conceito tão difícil realmente de fato entender, porque ele implica um abdicar progressivo das fantasias do ego, que estão atreladas aos valores da nossa cultura, da cultura do momento em que a pessoa se encontra, do lugar social no qual ele se encontra, né? Cultural, religioso, o que for, né? Que é cultural tudo. Então, o destino como a expressão da nossa identidade mais profunda, que quer dizer o quê? Expressão da nossa inteireza. Ontem, quando eu estava fazendo na minha aula do Básico 1, que eu gravei aquele pedaço sobre o que é a psicanálise, né? Que eu falo, isso aqui é um processo de autoconhecimento profundo. A palavra profundo pode parecer um pouco assustadora, profundo, né? Uma coisa, meu Deus, empenhativo, um negócio assim, né? Será que eu vou por lá? Na verdade, no campo do autoconhecimento, profundo significa basicamente efetivo. Efetivo. É como você E o que é o efetivo, Adriana? que funciona, que faz a criar mudança, que Que produz, cria mudança real. é efetivo, ele produz a mudança. Então, para eu conseguir entender uma questão que a pessoa traz, ou a pessoa querer entender a questão que ela traz, ela tem que andar, né, cavar, cavucar, aprofundar, entender até onde a coisa se resolve. Se significa descer pro andar térreo, tudo bem. Se significa descer nas profundezas da terra, temos que fazer isso, porque senão é palhaçada. Mas aí qual é a referência? Porque a pessoa pode achar que, sei lá, mudou de casa ou de cidade e aquilo. Aonde que dá o clique que a pessoa que realmente é? Opa, opa. Não sei se para você deu. Pois é. Aqui deu uma parada. A pessoa É o meu. sente, Raquel, sente. A tua pergunta vem de um lugar de fora, porque você está querendo ajudar as pessoas a entenderem. Como é que você sabe? Mas elas não vão conseguir. Tá certo. Mas a questão é que a gente sente, né? A gente sente, tem um clique, uma hora acontece o clique. Se o clique. Aí, às vezes, como que tem cliquezinhos que acontecem, na verdade. Tem uns cliquezinhos. Mas eles duram uma noite, uma semana, um mesinho, nem isso. Depois E aí, a pessoa fica não, insatisfeita de novo. depois parece que recua o negócio, porque não avançou de verdade. As pessoas, outro dia, uma pessoa me falava novamente. Todos os processos de autoconhecimento que eu fiz, eu tô aqui no nanana. Porque não foram, não chegaram ao âmago da coisa. E o âmago da coisa implica em muitas vezes em mudanças concretas, em relacionamento, em situações de vida, que as pessoas não querem fazer. Elas querem fazer hoje autoconhecimento aqui na cabeça, ou no corpo, né? Na cabeça. Não traz o autoconhecimento para a realidade da vida, ou seja, a tua relação com o teu marido, com a tua mulher, com o teu filho, com o vizinho, com as ruas, com a conta bancária, com aquilo que você faz com o teu tempo. Isso é realidade. A gente faz autoconhecimento aqui na cabeça, que é bonitinho, e vai lá no passado resgatar uma coisa, resgatar outra, e aqui. Entendeu? É cômodo, é um mercado. Então, o que eu quero dizer, a questão do destino é muito importante, porque o destino é aquele lugar
que dá sentido à nossa vida. É aquela condição que a gente encontra, a gente pode encontrar sim, que é o que dá sentido à nossa vida. Que não quer dizer que é importante, porque vivemos uma sociedade hoje super baseada na gratificação, no prazer, não quer dizer que vai ser divertido. Eu sinto muito estragar a festa. Não quer dizer que vai ser divertido, porque a vida não é sempre divertida. É isso que, assim, aqui não é um curso de autoconhecimento para você ser feliz. É um curso para saber o que é felicidade também, né? Pode ser? Sim, Raquel. Mas o que é a felicidade? Porque tem uma ilusão com isso, é isso que eu quero dizer. Uhum. Não é, É um não. curso que sempre essa abordagem psicanalística de psicanálise pós-junguiana, claro que você vai também ter a felicidade, ter momentos, mas o que é felicidade exatamente, né? E a questão é que tudo faz sentido, tudo é suportável quando faz sentido para você. Então a vida não é fácil. E as pessoas estão todas desesperadas para conseguir se livrar do fardo delas. É Inevitável, isso né? Que é inevitável. que é inevitável, o fardo da família que você teve, o fardo das dificuldades que você tem, o fardo de você mesmo, é isso que Jung fala. É muito difícil encarar a própria alma e a companhia de si mesmo muitas vezes é pior para as pessoas. Esse é o fardo de ser você, que você não é mais bonita, não é mais rica, não é mais não tem a pontuação maior lá na mídia social. Isso, o fardo de não ser aquilo que você acha que deveria ser, o fardo de não ter começado a vida, que a tua vida não começou do jeito que você queria ou acha que deveria ter começado, que não é como amiga, como um amigo, o fardo do teu corpo, o fardo dos teus problemas, o fardo. Então, os cursos de autoconhecimento são voltados para se livrar do fardo. E isso não funciona porque não temos como nos livrar do fardo. Para fazer o quê? Coçar os culhões, desculpa, a expressão italiana é bem vulgar. É coçar os culhões assim na praia e fazer porcaria de nada. Não, Adriana, aqui se fala coçar o saco, entendeu? Coçar o saco. Obrigada, obrigada. De nada, de nada. Editora de texto de fala. Vamos traduzir para o brasileiro aqui. Brava, obrigada. De nada. Exatamente. Então, essa nossa perspectiva aqui é completamente diferente, que é da Montefusco. É assumir o fardo, não só. Reconhecer que esse fardo é um pedacinho, é uma peça do quebra-cabeça de um fardo maior que é a humanidade, e que ao resolver esse fardo teu, você está contribuindo com a evolução da humanidade. E que me interessa isso? Te interessa, assim, por quê? Porque você é a humanidade. Porque o que você está sofrendo, e cada um com o seu fardo, é um produto da nossa história. Você não está defeituosa ou defeituoso. Você é um produto de um pedaço de mundo, que é o pedaço no qual você nasceu, cresceu, e que em você está gritando para ser transformado. E essa transformação é dolorosa, porque ela é real, porque é na carne, não é no cérebrozinho, não é escrevendo um livro. É na carne, é no teu dia a dia, se manifesta nas entrelinhas da tua vida. Isso é transformação real. Sim. Agora, você falando isso, eu fiquei imaginando o seguinte: o nascimento de uma criança, tanto a gestação quanto o nascimento, o parto, é uma felicidade, né? É uma coisa assim muito comemorada, muito até exageradamente enfeitada, né? Não sei como é que fala direito isso, mas é isso, que remete a algo muito bom, mas a mulher que se propõe a isso sofre. Então é uma felicidade sofrida. É isso que a gente vive. O sofrimento que nós vivemos não é uma doença, é o trabalho de parto de um novo ser. E a gente precisa aprender a aceitar o trabalho de parto, mas para isso reconhecer que é o trabalho de parto, não é um sofrimento. Porque você nasceu errada,
teve a mãe errada, o pai errado, tem a história errada, etc, etc. É um trabalho de parto. E se dispor a isso, que você é a gestante da tua nova vida e você é o bebê novo que vai nascer. E dói. E dói. Agora, é uma dor que, como trabalho de parto, é uma dor que se suporta, é uma dor que não vem o tempo todo, porque no trabalho de parto natural, obviamente, sem forçação de barra, você, entre uma contração e outra, você está perfeitamente bem, você não sente nenhuma dor, zero dor, você pode brincar, você pode levantar, comer, fazer o que você quiser. Então, mas é um processo que a gente tem que aprender a assumir para sermos seres humanos completos e pararmos e sairmos dessa lógica infantil de querermos respostas prontas que chegam para nós, para a gente depois aplicar e permanecer naquele quadradinho. Esse quadradinho não é condizente à condição humana, porque ele vai se exaurir, se não hoje, amanhã, daqui a um mês. Quantas pessoas a gente já viu que passaram por tantos cursos de autoconhecimento e estão onde estão? E não resolveram de verdade. Resolve um pouquinho, você saca algumas coisas, muito bem. Mas tem que ir mais fundo. Ir mais fundo dói? Dói. Mas o que você vai fazer? Qual é a tua alternativa? Se drogar para não sofrer. O que você vai fazer? Né? É o que é. E essa é a dificuldade de se aceitar. Porque quando você se aceita o quinhão que você é, que veio ao teu nascimento. Sim. E isso ainda é ligado a um exagero, no sentido, não precisa sofrer tanto, né? Isso ainda é, por isso que eu falei da descrição da live, porque a materialização das questões que a pessoa não trabalhou, o fato da pessoa se dispor a isso, que também é o caminho, você também falou que é um caminho, né? A gente já falou sobre isso, assim, que a pessoa precisa estar disposta realmente a isso, e não é uma visão comum, né? Não é uma coisa comum a pessoa aceitar isso, né? Então é um processo mesmo. Porque a gente está essa fala nossa, a minha fala, o trabalho que eu faço, está todo na contracorrente, na contramão dos tempos atuais, entendeu? Que são de gratificação imediata. Tudo tem que ser rápido, tem que ter prazer envolvido, gratificação, leveza, sucesso e dinheiro o quanto antes. É que a leveza está associada ao que literalmente não é pesado, né? Então fica distorcida, a coisa fica distorcida, porque leveza não é exatamente não lidar com o que é pesado. Por isso que as pessoas acham que eu não tenho problemas, né? Acham que para minha vida foi sempre tão fácil. Eu sempre nasci, né, num berço de ouro. Ganhei todo o conhecimento que eu tenho, assim, de brincadeira. Falo coisas que parecem fáceis e... Não, então, o que Jung fala sobre o que você não reconhece se manifesta depois como destino é muito importante de entender, que as pessoas que têm mais de uns 15, de uns 20, 35 anos vão entender isso. Que é assim, quando a gente é jovem, é uma outra idade, né? É como quando é criança. Quando o jovem, ele acha que pode tudo e tá tudo bem, tá tudo certo. A gente precisa se sentir assim. A gente tem sonhos, visualiza possibilidades, a vida tá aberta na nossa frente, né? Mais ou menos aberta e é uma sensação maravilhosa. Indo para frente uns 10 anos, você começa a cair do cavalo. Assim, você começa a perceber algumas situações repetitivas, desagradáveis, pesadas, problemáticas, que é quando, na verdade, você está vivendo a vida, né? Se sustentando, sendo uma pessoa autônoma, né? Independente dos pais, supostamente, né? Tomara, e assim, está vivendo. E aí você começa a perceber umas coisas. O que Jung quer dizer é que todos nós já nascemos com problemas. Nós já nascemos bichados. Não nascemos bonitinhos. Aquele bebê inicial, que é pura luz, ele é isso, mas ele está
representando muito bem a criança divina que chega ao mundo e que precisa receber toda essa atenção para sobreviver. Mas ele é um ser que vai se desenvolver e além das questões de papai e de mamãe, ele vai ter as suas. E uma hora a conta vai chegar. E é uma conta que ninguém, não é uma ignorância pessoal de ninguém. Ninguém entende na hora. Ninguém, nenhum de nós. A gente só começa a se receber alguns tapas na cara, algumas situações desagradáveis da vida, alguns nãos, algumas rejeições, enfim, coisas vão acontecendo. E aí você tem duas opções. A pessoa tem duas opções. Ela pode tentar entender, ela vai querer entender, eu espero, né? O que está acontecendo, por que está acontecendo assim comigo? Ela pode achar que é um azar dela e ficar com essa ideiazinha, mudar de país, mudar de casa, mudar de bairro, mudar de namorado, mudar de trabalho. Mas tem coisas que você está carregando, você está arrastando bolas de ferro, né? Acorrentadas no teu calcanhar, no teu tornozelo, e você vai ter que ver. É agradável isso? Não. Você gostaria de evitar isso? Sim. Eu, a Raquel, meus vizinhos, todo mundo. Ninguém gosta de ver isso. Mas é que tá lá, tá lá. Você fingir que não está, quando você começa a sacar que tem uma sombrinha, uma coisinha, um probleminha, e você evitar e fazer alguma outra coisa, se distrair, fazer um curso de imersão em que você chore, todo mundo junto, de mãos dadas, cantando sob o luar, a sombra continua lá porque você não olhou para ela. Ela vai se transformar aos poucos em situações de vida. Aí pulamos 20 anos as situações de vida. E se não olhar, continua. Continua, fica sempre maior. As situações de vida se complicam, porque nessa altura você já está mais cansado, né? Porque já tem mais idade, você já tem mais compromissos econômicos, sociais, afetivos, pode ter filhos, aí já os teus filhos absorveram um pouco dessas coisas e talvez você precisa até ter filhos para entender algumas coisas, né? Enfim. Mas o fato é que vai sempre, esse é o trabalho. O que Jung quer dizer é que aquilo que você não enxerga dentro, que você bota, né, fecha a porta para ele, vai entrar pela janela e vai se manifestar na tua vida em situações concretas que vão tornar impossível você não enxergar. Assim, se fizer um trabalho de análise, dá para enxergar bem. E aí vai poder trabalhar através da situação material, né? Como as crianças precisam na fase pré-simbólica do concreto. Então, você vai trabalhar a situação concreta. E aí dá para evoluir para uma outra etapa. Uma vez você deu uma aula, quando eu fazia o básico ainda, que você falou tem coisas que você falou que eu não esqueci, né? E você falava assim, é como um filme que a gente tem que ver e se repete, a gente, né, vê o filme 300 vezes até enjoar, porque quando a gente entende, a gente enjoa. Então a vida é assim, as coisas vão se repetindo até a gente entender, né? Quando entender, a gente não quer mais saber. É. Exato. Fazer a psicanálise encurta esse tempo de visão de 300 para, sei lá, 10, 5. A gente economiza tempo de vida e vai adiante. Agora, mesmo fazendo mesmo tendo essas experiências, porque a gente não quis olhar, e não é às vezes uma culpa, né? Às vezes a pessoa não entende mesmo, não percebe na hora, não sabe o que é, não tem orientação, não tem alguém que, né, que não tem referências de pessoas que possam ajudá-la. Mesmo isso, isso faz parte do processo de individuação também. Se a pessoa depois se desdobrar, né, se debruçar sobre isso e querer entender. Faz parte do processo, porque o processo de individuação é um processo de emancipação dos condicionamentos internos e externos. E se tem uma coisa, se tem uma bola de ferro que você está arrastando, você precisa olhar para ela, se desvencilhar, conseguir entendê-la, porque não basta cortar, não dá para cortar, para retirar a corrente sem entender.
Ou seja, Uhum. sem trazer para a consciência esse pedaço de inconsciente. E aí você vai poder realizar mais coisas. Então, o processo de individuação é a realização da unicidade que te pertence. Mas ela tem que, assim, ela muitas vezes tem que espremer, como um cravo que está muito profundo. Sim. Né? E eu queria fazer um comentário que uma pessoa comentou, enfim, hoje num atendimento, e também que eu tinha visto alguma coisa essa semana sobre isso que me chamou a atenção, que é, assim, a gente parar para perceber que quando a gente está acordado e está olhando para fora, a gente está usando os olhos de fora, vamos dizer assim, né? E quando a gente dorme, e é esse o processo, né, fisiológico que me chamou a atenção, mas que tem a ver, é quando a mente desliga, basicamente, e a gente dorme porque tudo isso aqui não está mais atuante. Então a gente começa a ver com os olhos de dentro, Isso, né? Então esses olhos de dentro, essa visão precisa ter mais crédito, né, para a pessoa é isso também. aí. É isso que a gente quer, que a análise também ensina. É uma educação a isso, porque não faz parte da cultura tradicional. E é por isso que a gente está também nesse lugar em que tantos sintomas físicos, psicológicos assustam tanto, porque as pessoas têm daí a criação do curso Manual do Autoconhecimento. As pessoas não sabem, elas se assustam muito rapidamente. Elas não estão acostumadas a olhar para dentro. Então, com análise, a gente aprende a ter um olhar para fora e para dentro, sempre mais contemporâneo, sempre mais junto, porque são como as duas pernas que nos permitem andar e enxergar a realidade. A realidade não é só física, a realidade é tridimensional. E a tridimensão, fora outras dimensões, você não percebe com os sentidos físicos, mas com o olho interior, com o psicológico. E não é simplesmente espiritual, tem também o nível espiritual, que as pessoas confundem. O nível psicológico é o que fica entre o espiritual e o material. E a gente precisa entender isso muito bem, porque é aqui que o jogo acontece. É aqui que acontece tudo, tudo. Precisa entender as dinâmicas do ego, precisa entender o que é, como a gente funciona de verdade, precisa entender os nossos sonhos, precisa entender as nuances das coisas que a gente sente, precisa parar de ter medo de estar conosco, de sentir as coisas, né? Precisa aprender a estar realmente em contato com essa dimensão, que é o que a Montefoschi chama, né, de função anímica. As pessoas sabem lidar com o mundo quando sabem, mas não sabem lidar com o mundo interno. Então é um aprendizado, literalmente. E o destino de cada um não está fora. Não está fora. Não tem como estar fora. Você vai se adequar a que um modelo lá fora, vai ser o clone de alguém, vai se inspirar numa pessoa, é um modelo. Você vai. Não tem. A gente, todo mundo tem um mundo interno que ninguém quer ver. E que é o pé no saco, desculpem a minha vulgaridade, mas assim, cresci na Itália e a gente fala muito palavrão. É o pé no saco da vida, porque ninguém quer saber disso. Todo mundo queria ser perfeito, se moldar conforme as expectativas sociais. E aí o que incomoda? A minha emoção, a minha menstruação, a minha tristeza, a meu medo, a minha angústia, o meu passado, a minha insegurança, até meu amor, me apaixonar, meus desejos. Tudo isso é o que incomoda. Mas sem isso, o que a gente é? É, é verdade. É, É uma, é uma, é uma dificuldade mesmo de encarar a vida, né? Como ela é. Enfim, porque para encarar a vida precisa aceitar o que a vida é, né? Primeiro. sim, encarar a vida pelo que ela é e não viver nas fantasias. Né? E todos esses modelos sociais, toda a mídia nos oferecem fantasias, basicamente. Eu estava vendo a publicidade, mudei de óculos porque é muito reflexo aqui. A publicidade, eu estava lá na academia, na esteira, lá, e estava a televisão, né?
Aí tava, não, tava uma entrevista com, acho que o dono do Adobe Photoshop. Ah, sim. Eles fizeram algumas mudanças, alguns upgrades lá. Aí você ficou, aí tinha o cachorrinho, a imagem do cachorrinho, com todas as coisas que você pode fazer. Isso tudo é tudo uma viagem na cabeça. É tudo fora do real. Tudo bem, se pode fazer, mas imagina, a pessoa está entrando, é como se fosse num quarto aqui, tem o cachorrinho, e você tira tudo, tira tudo. Você vai... Onde você está? É uma viagem, tipo, você está com LSD, entendeu? E pum! E você vai. E isso vai chamar a atenção de um monte de gente que vai lá. E aonde que você, entendeu? Aonde que fica a tua vida real? A tua vida real é uma porcaria comparado àquela imagem maravilhosa. E com todas as alterações que você pode fazer. Que é praticamente uma versão, né, marqueteira dos videogames. E aí a gente se espanta porque as crianças são essas crianças que a gente tem. É. Refém. Refém, incapazes, fracas, não sabem trabalhar, não sabem se esforçar, não sabem aguentar a dor, aguentar o sofrimento, aguentar a espera, aguentar a chateação de estar sentado na cadeira para estudar, né? São fracas, mimadas, tudo é por botões. Agora, não sei, tem como a gente mudar isso? Tem, no sentido que vai, eu acho que está acontecendo uma orgia disso tudo, né? É uma orgia. E o excesso vai mostrar o prejuízo. Um prejuízo gigantesco, porque não sabem. É aquele caso da paciente, né, de uma paciente lá do nosso estágio. A mulher faz tudo, tem um filho de 18 anos, deprimido. Menino de 18 anos, deprimido. Ela trabalha, tem 2 trabalhos. O segundo trabalho, ela faz as quentinhas para vender, após trabalhar o dia inteiro. O filho às vezes ajuda, porque ele cozinha bem, e depois fica jogado no sofá enquanto a mãe está se desfazendo de trabalho, né, descabelando para conseguir fazer as contas, né? E aí a estagiária falou, mas você já pensou em deixar para o teu filho a responsabilidade de fazer as quentinhas? Assumir uma responsabilidade? Tem um extremo aí, Adriana, né? Porque antigamente, assim, eu acho que antigamente, talvez hoje também, não sei. Porque hoje ainda se tem trabalho escravo, né? A gente está no ano de 23, ainda tem trabalho escravo por aí. Mas as histórias que... Tá, bom. O Tobi está querendo falar também. Ai, boa noite a todos. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer, né? Eu estou falando aqui, mas... Então, eu digo que antigamente as pessoas... Era o extremo, né? Existia exploração infantil, as crianças não estudavam, tinham que trabalhar. E aí as gerações futuras foram querendo evitar esse sofrimento, e aí foram retardando mais a questão de trabalho, né? De colocar a responsabilidade na mão dos filhos, para que eles aprendessem. Então, isso gerou também uma distorção, né? De valor de trabalho, quero dizer. Sim, mas os tempos mudaram muito rapidamente, né? Muito rapidamente. E eu acho, para mim, o que essas pessoas fazem com os filhos, de poupá-los tanto, é porque elas estão projetando sobre os filhos, um pouco o que você está falando, né? Mas projetando sobre os filhos aquilo que eles não tiveram e não continuam não tendo, continua não tendo, que é a mulher que trabalha como uma escrava, né? E por quê? Porque ela é aquilo que acontece muitas vezes. A pessoa quer curar a si mesmo ajudando outra pessoa. Nenhum dos dois é curado, porque o problema que a pessoa está tendo e que projeta no outro não tem como curar através do outro. Ela tem que olhar para si mesma. Então, essa questão se cura quando eu me recuso a ser escrava, inclusive do meu filho. Eu me recuso a poupar a vida do meu filho, porque essa é a vida. Essa não é só a minha vida. Essa é a vida. Veja quantas crianças, quantos jovens que vêm de situações de pobreza conseguem se sobressair
E sim, quantas pessoas que têm tudo pronto conseguem se sobressair? Elas só usam o canal que o papai ofereceu, mas elas, por conta própria, não tem como você desenvolver músculos emocionais, músculos cerebrais para resolver problemas, para encontrar soluções. É só assim que a gente cresce. Isso não é porque eu sou rica, sou pobre, sou branca, sou preta. É assim que a gente cresce. Porque temos uma dificuldade e temos que superá-la. Se você tira todas as dificuldades na frente do teu filho, porque você não teve um pai, uma mãe que tirou todas as dificuldades, você está numa fantasia, num delírio. Porque você está achando que a vida tem que ser sem dificuldades. Enquanto isso, você continua no meio das dificuldades e poupa teus filhos de crescerem. E aí eles vão ficar nas tuas costas pelo resto da vida, inclusive. E você vai ter duas pessoas incompetentes. Quantos jovens hoje, com 35, 40 anos, são praticamente adolescentes? sim, sim, Entende? Então, assim, isso é o destino? Isso é o resultado, tipo, como se fosse de uma equação, em que temos uma superproteção dos pais, uma mãe dependente, muitas vezes vítima dependente, que se apoia completamente no filho, sobretudo o homem, né? Uma realidade facilitada e, tipo, encharcada de sentimentalismo, de coitadinho, de desespero, onde a função feminina materna tem assim a predominância. E a pessoa nunca se emancipa, nunca se emancipa. E aí é destino. Aí é claro, vira um destino mecânico. Mecanicamente, o único resultado possível é esse. Que você tem uma pessoa incompetente, que não consegue fazer nada, não consegue sequer ter um relacionamento. Não consegue. Quantos casos a gente viu assim, em supervisão, em estágio? Homens de 30, 40 não conseguem sair de casa de verdade. Que tem a mãe, tem isso, tem aquilo. Assim, então, isso é um sim, destino, assim, quase que mecânico, porque o destino que a gente quer e busca é um destino em que eu sou a protagonista do meu destino. Mas para isso, ele não vai cair das estrelas. Eu vou ter que partir de onde eu estou, do lugar que eu estou. É uma merda? É, mas lá também vira adubo. Você pode transformar tudo em, em, sim. em beleza. Se olhar menos para o Instagram e olhar menos para aquilo que os outros estão fazendo. Porque se você se ocupa de você e faz as tuas coisas, você não tem tempo para ficar olhando o que os outros estão fazendo. Mas quando a gente está no nossa jornada, porque a gente aceitou a nossa jornada, e estamos empenhados nela, fica muito mais fácil. Né? Sim, exatamente. Não é impossível, pode ser difícil, mas não é impossível, não. Não, eu acho que é impossível viver assim. É viver Sim, assim. É viver assim, assim. O que eu estava falando ontem na aula. Numa hora a gente vai morrer. Todo mundo vai morrer. E aí, você quer que a tua vida tenha tido um sentido, né? Ou você. E você pode ir tentando coisas, tá tudo certo. A gente tem que tentar coisas, mas você também tem um momento em que você vai saber que talvez esse tipo de abordagem não funciona, esse tipo de objetivo não funciona, que talvez você tenha que dar um passo para trás, que é para dentro, para entender melhor qual é a tua e para onde é que é melhor ir, realmente, realmente, né? Porque aí fica muito mais fácil. E aí você vai dar valor ao que você vai conseguir encontrar o valor da tua vida, em vez de fugir dela, né? exatamente. Quando a gente, né, Raquel, a gente sabe, a gente falou tantas vezes, né, sobre isso, né, quanto é difícil, mas ao mesmo tempo é muito mais saudável, né, dá ânimo. Sim.
Porque o difícil não quer dizer que é ruim, né? É que é difícil, É, mas não é ruim. É como fazer alguma coisa que é muito difícil, mas se você vê sentido, é isso, né? Fica bom, fica satisfatório, fica prazeroso até, é, né? é. E ser difícil não quer dizer que não é que você não vai conseguir, né? Também. Quer dizer que Exatamente. tem que se empenhar. Porque se isso faz parte da tua jornada, você é para conseguir mesmo. Só que você tem que se empenhar. Quanto que você vai se empenhar? Não sei. Isso vai se vendo, não tem como ninguém saber. É só você indo no teu caminho. Por isso que eu digo profundo, né? Até onde que eu tenho que chegar para entender as coisas? Não sei, quando eu entender, todo mundo sabe o momento que a gente entende. Naquele entender que muda, né? Que vira a chave dentro. E às vezes essa chave vira e depois mais para frente outra tem que virar. Eu Sim, acho muito mais interessante a vida assim. sem dúvida. Como a gente ter se dá o direito de agir, né? A gente ser agente. Nós somos agentes, né? Não só passivos, Se exatamente. dar o direito de agir, boa expressão. Se dar o direito de ser diferente, se dar o direito de agir diferente, se dar o direito de ser a pessoa que se é e se descobrir ao mesmo tempo, ao longo da jornada, quem se é. Porque a gente não sabe no começo, né? Não Sim. sabe. Obrigada, Adriana. Ah, a Caroline está agradecendo também por essa live. E eu também. Vocês todos e nos vemos na próxima, então. Obrigada, Adriana. Uma boa noite. Tchau, tchau. Beijo.